Olá, alunos da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de competências gerais. O meu nome é Carlos Dias e seja bem-vindo à TV Araxá Educa. Hoje nós vamos estudar sobre o processo de independência do Brasil. E nesse primeiro momento nós vamos estudar sobre as mudanças no cenário da colônia. Hoje, mais do que nunca, percebemos como é importante a independência de um país. Nós vivemos num país que está dependente desde 1822. E isso é muito importante para todos nós, né? A liberdade, né? A expressão independência e liberdade, elas podem ser como sinônimo. Aqui nós temos Dom Pedro sendo aclamado, né? pela população após o grito das margens do Ipiranga. Mas hoje nós vamos entender como que aconteceu esse processo. Quando deu-se início a essa independência? Os fatos que ocorreram para que acontecesse a independência do nosso país? Primeira coisa, a vinda da família real aqui para o Brasil em 1808. Então, a vinda da família real para o Brasil em 1808, ela vai acelerar esse processo de independência. Por que eu digo que vai acelerar o processo de independência? Porque antes da vinda da família real aconteceu alguns movimentos, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que já era uma demonstração de satisfação da colônia em relação a Portugal. Então já era um detalhezinho, já desejando uma independência. E com a vinda da família real para o Brasil, vai acelerar esse processo e vai culminar nesse processo de independência. Aqui nós temos a família real no Porto. Eles vieram para o Brasil, saindo de Portugal, e vieram para o Brasil. Aqui no caso nós temos ao centro Dom João, que era o príncipe regente. Por que o príncipe regente? Porque a rainha, neste período, era a Dona Maria I. Mas o que levaria a realeza, imagine vocês, a realeza sair de Portugal e vir para a sua colônia? Pensa comigo aí. Eles estão lá em Portugal, são reis, né? Estão em Portugal, toda a estrutura está construída para administrar suas colônias, administrar Portugal, administrar o Brasil como colônia, e de repente eles, não, vamos para a nossa colônia. Sabe o que aconteceu dessa forma? O que levou eles a buscar o Brasil, a migrarem para o Brasil? Você já pensou nisso? Esse rapaz aqui, ó, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava dominando grande parte da Europa, né? Napoleão francês estava dominando grande parte da Europa. Só que numa dessas guerras de Napoleão, nesse domínio da Europa, ali dos países da Europa, Napoleão ele teve um confronto grande com a Inglaterra. Ele não conseguia vencer a Inglaterra, ele não conseguia derrotar a Inglaterra. Ele já tinha invadido a Espanha, mas a Inglaterra, porque estava do outro lado, não conseguia derrotar a Inglaterra. E Napoleão teve uma ideia: vou fazer um bloqueio para que não vá mercadorias daqui da Europa para a Inglaterra, para os países que eu já dominei, vai para a Inglaterra. Isso é chamado de bloqueio continental. Então, qual era a ideia de Napoleão? Nenhum navio sai daqui e leva mercadoria para lá. E desses navios que saía da Europa, no caso, Portugal tinha uma estreita relação com os ingleses. E Portugal começou a ficar apertado. Como que eu não vou comercializar com os ingleses? E Napoleão falou assim: olha, se você comercializar com os ingleses, não aceitar o bloqueio continental, nós vamos invadir Portugal. Vamos invadir Lisboa. E o irmão de Napoleão, o José Bonaparte, já estava na Espanha, ou seja, da Espanha para Portugal era um passo, era pertinho, né? Então, entre aspas, né, gente? Mas já era fácil de chegar da Espanha e já atingir Portugal. E Portugal, nas escondidas, falou assim: opa, não tem como nós obedecermos Napoleão, deixar de comercializar com os ingleses. E os ingleses fizeram a seguinte intimidação aos portugueses: se vocês fizerem o bloqueio continental, nós vamos bombardear Lisboa. Então, Portugal ficou, de um lado, Napoleão ameaçando de invadir, Portugal, do outro lado, as relações comerciais e a ameaça de ser bombardeado. O que Portugal prefere? Vamos fugir para a nossa colônia. E os portugueses, né, eles poderiam ter ido para uma colônia da África, mas escolheram justamente a colônia do Brasil. Vieram para o Brasil. Que dia que chegaram aqui? Em 22 de janeiro de 1808. Tá? Aportou lá na Bahia de Todos os Santos, aqui, ó. Eles aportaram na Bahia. E por que Dom João vai justamente para a Bahia?
Porque na Bahia era uma forma dele ter uma unidade, ele buscar o apoio dos colonos. Então, primeiro ele vai para a Bahia, depois ele vai para o Rio de Janeiro. O primeiro local que ele chega é justamente na Bahia. E a viagem não foi uma viagem fácil, não. Foi uma viagem de 40 dias, mais de 40 dias, para sair de Portugal e chegar no Brasil. E a viagem, eles vieram escoltados pelos ingleses. Então, olha, tinha um acordo comercial com a Inglaterra e eles vieram pedir a escolta dos ingleses. E foi uma viagem, como se diz, arrumada às pressas, vamos embora. Foi planejada com 5 meses de antecedência, mas no momento de partir, enquanto os franceses achavam que Portugal já ia fazer o bloqueio mesmo, Portugal já estava arrumando as malas para vir para o Brasil. E foi uma viagem longa. E a realeza, eles não estavam preparados para uma viagem tão distante. Eles não estavam acostumados nas embarcações. E como os navios não tinham como usar a parte de canhões, porque estava cheio, vieram mais de 15 mil pessoas saindo de lá para cá, para o Brasil. Eles pediram o apoio de quem? Dos ingleses. Pediram os ingleses para escoltá-lo até chegar no Brasil. E por que era necessária essa escolta? É igual os carros que nós vemos, os carros fortes das nossas cidades, né? Eles têm toda uma escolta de proteção. Foi justamente isso. As embarcações portuguesas estavam cheias de riquezas, cheias dos tesouros reais. Eles colocaram tudo nessas embarcações e vieram para o Brasil. E o fato interessante é que algumas coisas foram deixadas para trás. Ficou nas pressas, quando saíram, ficaram 60 mil livros da Biblioteca Real, ficou no porto. A prataria das igrejas, que foi recolhida para colocar junto com o tesouro real, toda a prataria das igrejas, esqueceram no porto também. E quando o exército Napoleão chegou, eles encontraram esses livros, encontraram essas pratarias, as pratarias foram todas derretidas, tá? Derreteu toda a prataria deles, não sobrou nada, e os livros, não sei o que, na história não relata, mas ficaram 60 mil livros para trás. Alguns portugueses também ficaram para trás, não deu para trazer todo mundo, alguns não, vários portugueses. E muitos, povo da população, fugiu de Portugal, morreu de fome, porque não tinha como alimento suficiente, tá? Durante a viagem. E os portugueses, na vinda dos portugueses aqui para o Brasil, quando eles chegam aqui no Brasil, interessante que a princesa eles chegaram, né, com os turbantes na cabeça, e o pessoal do de Salvador pensou que era a última moda da Europa e começou a usar aqueles turbantes também. Foi apenas uma semana, 2 semanas, mas foi uma moda que veio da Europa, vamos usar também. Mas o que aconteceu na viagem? A viagem, os navios não tinham banheiros no navio. Como que era feita as necessidades? Um buraco na tábua. Tinha um buraco ali caía já no mar. Então, era comum ter praga de piolho, de ratos, baratas nessas embarcações. 44 dias dentro da embarcação. O que aconteceu com as mulheres? Pegaram piolho. O que eles tiveram que fazer? Rapar a cabeça, passar uma gordura de porco, passar um pozinho de enxofre para combater. Mas não tinha como elas chegarem aqui em Salvador com a cabeça raspada, então elas colocaram turbante. E o pessoal em Salvador viu aquilo, achou interessante, achou que era a última moda na Europa e começaram a usar também os turbantes. É um fato interessante. Antes aqui, Dom João, lá no Porto, em Salvador, o Dom João, que aqui ele não era Dom João VI ainda, porque ele era príncipe regente, tá? O Dom João, ele assinou um decreto muito importante, que foi o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Já foi uma forma de Portugal recompensar os ingleses por ter escoltá-los, por ter acompanhado durante a viagem. E o que significa abertura dos portos? É um dos primeiros passos da independência do país, porque vai colocar fim ao pacto colonial, tá? Ao pacto colonial. Por que pacto colonial? O pacto colonial, Brasil só poderia comercializar com Portugal. Ele comprava e vendia de Portugal. Tá? Agora, com a abertura dos portos aqui, ele abre, a América Portuguesa vai abrir para outras pessoas, outros países, de preferência Portugal, os ingleses. Tá? Isso na abertura dos portos. Aqui no caso, como eu falei, Salvador. Tá? Em 1810, foi assinado um outro tratado, que também favoreceu os ingleses.
É o chamado Tratado de Comércio e Navegação. O que significa esse Tratado de Comércio e Navegação? Hoje, quando você compra um produto importado, você paga uma tarifa alfandegária, né? Você paga o imposto, né? Dependendo do produto, 50%, 60%, 70% de imposto por você ter importado esse produto. Tá? E nesse período não era diferente. O produto, para entrar no país, ele pagava o imposto. Agora, com a assinatura desse Tratado de Comércio e Navegação, aconteceu algo, favoreceu quem? Os ingleses. Por quê? Os produtos ingleses, eles iam pagar 15% de tarifa alfandegária. Então, você comprasse uma mercadoria da Inglaterra, 15%. Se visse a mercadoria lá de Portugal, 16%. E se fosse de outros países, 24%. Entenderam por que quem foi privilegiado foi justamente Portugal, a Inglaterra? Porque a Inglaterra tarifa de importação 15%. E os produtos ingleses eram produtos bons. Hoje nós acompanhamos no nosso mercado, né, a importação de muitos produtos. Nós compramos, existe aí comércio eletrônico, né, o comércio o comércio online. Muitas pessoas pedem produtos de outros países. Dependendo da taxa, não tem nem taxa, são zerados. Tá? Um exemplo aí que nós temos os painéis solares, a importação de painéis solares não tem taxa, tá? Independente do valor. Alguns outros produtos vão ter, dependendo do valor, ou do que ele está classificado, paga essa taxa, tá bom? Certinho, chegou lá em janeiro, agora eles chegaram dia 22 de janeiro lá em Salvador, a família real vem para Rio de Janeiro. Então, quando eles chegam no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro agora passa a ser a capital da colônia, a capital, né, de Portugal. Antes era Lisboa, agora passa a ser o Rio de Janeiro. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro não tinha, era fora dos padrões europeus. O que significa isso? A arquitetura não era uma arquitetura atraente como das casas na Europa, tá? Então, as melhores casas foram requisitadas para instalar os membros da corte. Lembra que eu falei que vieram 15 mil pessoas, tá? Que vieram nas embarcações, chegaram no Rio de Janeiro, tinha que ter casa para o pessoal morar. Então, requisitaram essas casas. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles foram aclamados. Lá em Salvador, o governador proibiu que a população aproximasse do porto ali para receber o rei. Já o rei não, a rainha Dona Maria e o príncipe regente, né? No Rio de Janeiro não, eles foram aclamados. Na região da Igreja da Conceição, eles foram recebidos, aclamados, porque o povo queria ver a chegada do rei, a chegada dos nobres de Portugal. Aqui nós temos um exemplo, aqui nós temos o Monte Castelo, aqui nesse cantinho aqui tem alguns monges franciscanos. Aqui essa foto ela é de 1889, que o Brasil já era república. Mas é só para você ter uma visão da chegada do Rio de Janeiro. Foi justamente aqui que eles chegaram, na Baía da Guanabara, tá? Que a família real chega na cidade do Rio de Janeiro. No porto, os navios... O Rio de Janeiro mudou totalmente o cenário do Rio de Janeiro. Nos portos, tá? No porto do Rio de Janeiro, vários navios traziam todo tipo de mercadoria. Traziam tecidos, louças, ferragem, pentes, livros, perfumes, entre outros produtos. Dizem que o porto do Rio de Janeiro parecia mais um comércio inglês. Lembra que eu falei a tarifa alfandegária dos ingleses lá era de 15%? Então tinha muita mercadoria inglesa. O Dom João ele até abriu para a fabricação aqui de produtos manufaturados no Brasil. Lembra que antes da chegada dele era proibido. Só se produzia no Brasil o algodão, um tecido de algodão grosso, que era para fazer as roupas para os escravos. Fora disso, não tinha mais nenhum outro produto. E só em 1808, para vocês terem noção, só em 1808 chegou no Rio de Janeiro 855 navios de vários países. Tá? 855 navios só no ano de 1808. Mudou completamente o cenário. E mudaram também, aqui nós temos o porto aqui do Rio de Janeiro, mudou o cotidiano da população. A população agora começaram a se fazer casas
construir casas comerciais para atender essa nobreza, casas comerciais para vender perfumes, roupas, linhos, tecidos, tá? E mudou também, porque Dom João, na chegada dele no Rio de Janeiro, criaram-se vários mecanismos para melhorar o cenário. Olha, criou a imprensa régia, foi nesse período que criou o jornal Gazeta, a Biblioteca Real, daqui a pouco eu passo a imagem para vocês, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nesse período foi criado o Banco do Brasil. Olha, o Banco do Brasil é da época de Brasil colônia ainda. Além disso, criaram também escola. Para que eram essas escolas? Dos filhos abastados e da classe média. Então, aqui nós temos a Biblioteca Nacional, tá, do Rio de Janeiro, foi criada em 1808. Temos o Jardim Botânico, eu trouxe essas duas imagens que eu achei muito interessante. O Jardim Botânico em 1856, alguns anos depois, mas só para você ter noção, tá, da natureza do Jardim Botânico. E aqui uma foto mais atual do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado por Dom João, tá, após a chegada dele no Brasil. Tudo bem, aconteceu a chegada, todo esse processo, só que o Napoleão Bonaparte não vai ganhar, vai ficar ganhando a guerra direto, né? Com o objetivo de permanecer no Brasil, porque eles já estavam acomodados no Rio de Janeiro, tudo certinho, chegaram em 1808. Dom João elevou o Brasil à categoria, isso aqui é um fato interessante, pessoal, Reino Unido, Portugal e Algarve. O Brasil, o que significa isso? O Brasil tornou-se co-irmã. Então aqui está Portugal e aqui o Brasil. O Brasil tornou-se uma extensão, um braço de Portugal. Mas por que Dom João fez isso? Por que ele mudou o Brasil de categoria? Porque no Congresso de Viena, tá? O Congresso de Viena aconteceu de 1814 a 1815, Napoleão tinha perdido a guerra e nesse congresso ficou definido a devolução dos reinos para os respectivos reis. Então, aqueles que tinham direito de assumir novamente o trono, assumiriam o rei da da Espanha, me desculpa, o rei da Espanha, o Dom João, no caso a Dona Maria, aqui o Dom João já era, a mãe dele tinha morrido, ele virou Dom João VI, então ele assumiria o trono lá em Portugal. Para ele assumir o trono, ele tinha que estar já tomando posse, né? Então ele levou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Aqui a aclamação dele como Dom João VI, após a morte da mãe dele, tá? A Dona Maria I, ele deixa de ser o príncipe regente e passa a ter o título agora de Dom João VI. Em março de 1817, lá acontece no Brasil, tudo não vai ser maravilhas, né? Vai acontecer no Brasil uma revolução, chamada Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana ela foi a maior insurreição contra o poder do rei. Por que foi a maior insurreição contra o poder do rei? Lembra que nós falamos da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, que todos foram abafados pelo rei? Aqui aconteceu essa porque o rei estava aqui no Brasil. Então, o rei no Brasil, em 1817, acontece essa Revolução Pernambucana. Aqui nós temos o caso aqui, a benção das bandeiras, tá? A benção das bandeiras do pessoal que está participando da Revolução. E quem participou dessa Revolução Pernambucana? Participaram os grandes senhores, então, magistrados, tá? Grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, tá? Tudo fizeram parte desse movimento. Homens livres, homens pobres, artesãos, comerciantes, tudo fizeram parte desse movimento de Revolução Pernambucana. Os grandes senhores, o que eles desejavam? Eles desejavam um Estado independente, olha o objetivo deles, um Estado independente e que não tivesse o controle de Portugal, dos portugueses. Então eles queriam um Estado independente. E conseguiram, eles implantaram, né? Falaram assim, olha, agora nós somos uma república, até enviaram pessoas para a Europa para poder reconhecer a independência deles, isso em Recife. Do outro lado, os indivíduos pobres e livres, né, as pessoas pobres e livres, eles não estavam preocupados com essa questão da independência e proclamar uma república. A preocupação deles era o fim dos altos preços dos produtos. E esse altos preços dos produtos era determinado por quê? Por causa do monopólio comercial dos portugueses. Então, os portugueses naquela região, eles tinham monopólio comercial do algodão. Então, pelo fato desse monopólio comercial do algodão, tornava-se o preço da mercadoria alto. Então, os pobres, eles desejavam isso. Como que terminou essa revolução? Aqui tem um exemplo bem claro, né? Uma pessoa já mataram uma aqui,
acabou dessa forma. O exército do rei, né, partiram para cima dos revolucionários, foram presos e executados. Assim foi o fim da Revolução Pernambucana. Foi o maior movimento, a maior insurreição contra o rei de Portugal. Tá bom? Na próxima aula, só para a gente estar relembrando o que nós falamos hoje, na próxima aula, dando continuidade, nós falaremos do restante do processo de independência, até o cume que é a nossa independência. Então, para relembrar dessa aula de hoje, o que nós falamos? Falamos da vinda da família real, a fuga deles de Portugal para o Brasil, a abertura dos portos. Lembra? Primeira coisa que primeiro decreto de Dom João no Brasil foi justamente a abertura dos portos às nações amigas, para favorecer a Inglaterra. Depois, o Tratado do Comércio e Navegação, que também favoreceu a Inglaterra, que é a redução das tarifas alfandegárias. A mudança para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro mudou todo o seu cotidiano por causa dos nobres que estavam no Rio de Janeiro. E, por fim, a Revolução Pernambucana. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa aula de hoje. Aqui temos as fontes das nossas imagens que foram utilizadas nesse slide. Tenham bons estudos.